Você está na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Notícia e opinião. A apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é o veículo mais importante do grupo, porque foi aqui onde tudo começou. Muito obrigado ao Edu, ao Capriotti, galera toda que está chegando para fazer o programa também, e vocês que estão ouvindo a gente. Bom, felizmente a China resolveu liberar os insumos para a fabricação da vacina Coronavac aqui no Brasil. É uma grande notícia. Muita gente se mobilizou para conseguir esses insumos e ajudar o governo de São Paulo a obter esses insumos. Até o presidente Jair Bolsonaro mudou o jeito de tratar o governo chinês, porque sabe da importância da vacina para o Brasil. Aliás, importante é isso mesmo, né? E pai de vitória tem um montão, pai de derrota não aparece ninguém. Esse é o grande detalhe. Mas não interessa quem foi o responsável direto pela liberação dos insumos. O Dória acusa o Bolsonaro de se aproveitar, dizendo que o governo federal não teve nada a ver com isso. Mas o Dória se aproveitou do Bolsonaro para se eleger no Bolsodória. Então, o outro não pode falar do rasgado, se foi esse o caso. O que interessa é menos politização, menos 2022, menos candidatura à presidência da República e mais interesse direto no povo. Tem hora que o cara é tão transparente, há momento que o cara é tão transparente que você percebe que esses sujeitos pensam mais na campanha deles do que especificamente na vacina para o povo brasileiro. A outra notícia que pode ser boa, pode ser à medida do possível, e acho que vai ser até porque muita gente não vai ter dinheiro mesmo para pagar a vacina, é o fato de que a vacina pode ser importada por laboratórios. Desde que ela não seja importada para competir com o SUS, e sim para aliviar o SUS, não pode ter mais vacina para laboratório particular e muita gente ganhar dinheiro com isso e competir com o SUS, que é o sujeito que vai tomar a vacina, que não vai pagar nada pela vacina. Desde que libere o SUS, por exemplo, quem tem condição de pagar a vacina, vai e toma no laboratório privado. Vai aliviar a rede pública. É uma pessoa a mais da rede pública que vai se adiantar na fila e sem necessidade dessa grotesca exposição de fura-filas que a gente está vendo no Brasil inteiro. O Ministério Público tem que ficar atento a isso, porque quem fura fila comete crime contra a humanidade. Quem usa dos cargos que tem, das posições que tem, e toma a vacina no lugar de alguém, está cometendo crimes contra a humanidade. É assim mesmo que eu penso. E é assim mesmo que deve ser enquadrado o cara que é fura-fila de vacina. Jamais alguém que tem um cargo pode usar da prioridade desse cargo, e está acontecendo no Brasil, ou quem tem muita grana, se vacinar a família inteira e deixar quem depende da vacina do governo na fila esperando. Isso é um crime contra a humanidade. Agora, repito, não pode ser um negócio do laboratório, um negócio tão grande que venha interferir na vacinação pública. Se assim não for, o cara vai lá, paga a dose de vacina, que deve ser uma grana que esses laboratórios vão cobrar, evidente que deve ser uma grana, mas tem o fator de aliviar o SUS, que vai aplicar a Coronavac e a vacina de Oxford, que também devem ser liberadas as doses por parte da Índia, onde é fabricada a maior parte das vacinas do mundo. Eu não sabia que aquela fábrica que pegou fogo lá na Índia é a maior produtora de vacinas do mundo. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia. Como não sabia que a maioria dos remédios e insumos vem da China,
ou vem da Índia. Também não sabia disso. Aprendi aqui ouvindo cientistas e especialistas e daí por diante. Então, nesse momento em que chega a vacina, a gente tem que deixar de lado as vaidades e pensar de uma forma fundamental, especificamente fundamental, na vida do povo. Não é? Que esses políticos pelo menos pensem uma vez na vida, no povo brasileiro. E não em campanhas políticas. Para que abrir 2022 já pensando em usar a vacina como base de campanha? Isso é ridículo. Não é? Mesmo porque isso mexe com vidas. Que eles usam verba, usam cargo, isso aí faz parte da cultura, principalmente desse país, mas do mundo inteiro. Agora, usar vidas, aí não é? Usar vidas simplesmente não dá. Você usar um ser humano, a vida de um ser humano, por consequência da família que depende desse ser humano, para você se eleger, aí é demais, né? Aí fica muito clara a perspectiva e o objetivo do cidadão que está usando o povo como massa de manobra. Não fica nem disfarçado, podia disfarçar um pouquinho. Além disso, eu acho que deve haver uma grita enorme sobre o imposto. Não pode ficar aumentando o imposto do jeito que esses caras estão aumentando. Aqui em São Paulo o negócio está abusivo. Mas o governo se desestabilizou. Pô, como se desestabilizou? Não ajudou quase nada e pelo contrário, manteve o imposto durante a pandemia, quando lojas, restaurantes e bares quebraram a céu aberto, e quantos campos de trabalho, quantos empregos foram perdidos. E agora você vem aumentar ainda imposto em cima dos caras, ninguém aguenta mais. O que vai gerar é mais desemprego e mais loja, mais bares e restaurantes fechados. Tem um outro lado que esse negócio de fase vermelha, parece que era um papel a fase vermelha. O que nós estamos observando aí é pancadão a céu aberto, é festa, que nós mostramos ontem no Brasil Gente, e daí por diante. Simples assim. Ontem o pancadão que nós vimos a céu aberto, na periferia, foi proporcional à festa que a gente mostrou de bacana em casa de rico, essas casas, mansões que são alugadas, já imensamente denunciadas pelo Agostinho Teixeira, e um dos donos da balada até riu na nossa cara aqui, porque sabe que nada vai acontecer com ele. Uma coisa é tão prejudicial quanto a outra para espalhar o vírus, pelo que a gente entende. Só que é mais fácil combater o cara da periferia do que o milionário que está fazendo baladas frequentadas por gente de muita grana. Não, as duas não podem. E pelo menos até a gente vacinar a maioria do povo e proteger a maioria do povo. Por outro lado, e para encerrar esse comentário, a gente vê que o crime organizado não para de crescer. O PCC tem um quartel com quase 200 bandidos. A gente tem informação de mais de 400 bandidos no Paraguai, ali na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, mas principalmente entre Brasil e Paraguai. Se montou um quartel com quase 200 pessoas e tem mais de 400 bandidos do PCC, e não só do PCC, do crime organizado também, do Comando Vermelho, você viu aquelas lutas aparentemente vencidas pelo PCC, com advogados sendo exterminados, com aquele Rafah sendo exterminado, gente do Comando Vermelho e daí por diante. Mas imagine você, se de repente ali na fronteira do Paraguai nós temos uma verdadeira força-tarefa do crime organizado, o tamanho do crime organizado no Brasil, que elegeu vários políticos nessa eleição,
segundo informações de inteligência do próprio governo brasileiro. Nós não sabemos mais aonde o PCC está infiltrado, onde o crime organizado está infiltrado. Isso eu venho avisando, não é de hoje, há muito tempo, dos programas que faço. Muita gente que não ouve não gosta e por isso não sabe. Eu venho avisando há muito tempo que o crime organizado está entrando devagarinho nos negócios legalizados para lavar dinheiro. E isso significa, inclusive, na política. Imagine um bandido desse eleito sob as hostes do PCC, sob as ordens do PCC, o estrago que faz a uma cidade, a uma nação. A uma cidade, a um estado e a uma nação. O que acontecia primeiro no Rio com alguma evidência, com mortes claras antes da eleição, para sobrar mais vaga para bandidos de outras facções, está acontecendo aqui, está acontecendo no Brasil inteiro. E a gente finge que não vê. Até a Joyce foi muito corajosa, e o Mamãe Falei foi muito corajoso na última campanha, dizendo que boa parte do transporte coletivo aqui de São Paulo é comandado pelo PCC. Os dois foram de extrema coragem ao fazer essa denúncia. Alguém foi atrás? Pelo que eu saiba, foram palavras jogadas ao vento e ninguém foi atrás. Se deixarem cada vez mais o PCC ocupar lugares importantes da política brasileira, dos negócios de estados e da própria nação, sinceramente eu temo por uma colombização aqui no Brasil. O Brasil ficar parecido com o que foi a Colômbia na época do Pablo Escobar, que inclusive foi parlamentar, um dos parlamentares mais eleitos, ou eleitos com mais votos da Colômbia na época. E deu no que deu. Então é bom a gente ficar esperto com o crime organizado que devagarinho vai comendo pelas beiradas. Quando você vê, você está sendo governado, dirigido por gente que está falando, agindo e roubando em nome de gente muito perigosa, que mata pessoas, que rouba a nação e que deixa o país numa situação pior do que já está por causa de uma crise pandêmica terrível que mata muita gente, mas que vai começar a matar de fome. Se continuar essa política absurda que nós temos aí, de não pagar nem R$300 de auxílio emergencial e de cobrar impostos absurdos e abusivos que o povo não aceita mais. Não dá para aceitar mais esse tipo de coisa. Fora isso, por exemplo, você pega aquele pancadão que você viu ontem lá, acho que no Jardim Imperador, o que é que gerou aquilo? Gerou aquilo o feriado da segunda-feira. Porque a fase vermelha começou na segunda-feira e desmoralizou já a tomada de posição do governo, um pancadão daquele a céu aberto. Nenhuma atitude foi tomada e o pancadão correu solto e não deve ter tido só aquele pancadão na cidade. Outros tantos devem ter acontecido que a gente não mostrou, a gente mostrou aquele. E eu fiquei pouco tempo em cima daquela imagem exatamente para não valorizar aquilo e exatamente para que os caras não fossem aumentando, porque quanto mais você mostra, mais aumenta o poder desafiador da molecada e também do crime organizado, porque pancadão, você sabe, é organizado pelo crime, para vender droga, bebida e daí por diante. Ninguém é contra o som do funk. Você é contra o propósito do pancadão, que acredito seja quase que a mesma coisa com essas festas, baladas de bacana. Porque o crime organizado também percebeu que organizando balada de bacana ganha mais dinheiro. Outro dia,
na comunidade, em Paraisópolis, havia uma festa cujos ingressos iam de R$300 a R$600. Você acha que era alguém da comunidade que estava participando da festa, pagando de R$300 a R$600 o ingresso? Claro que não. Era uma festa de rico, patrocinada pelo crime organizado, no meio da comunidade, arrebentando com os ouvidos de quem ia trabalhar, de quem não pode sair de casa, de quem tem medo de levar um tiro se reclamar, ou um tiro de bala perdida, se houver e há discussões homéricas durante esses espancadores. Num deles, no último feriadão prolongado, um cidadão foi assassinado com 13 tiros, inclusive um de misericórdia. Um tiro na cabeça de misericórdia. Não sei se foi na têmpora ou na nuca. Levou 13 tiros. Isso é festa? Claro que não. Isso é coisa de bandido. Como também acredito seja coisa de bandido essas festas regadas à droga em casas bilionárias que helicóptero não consegue mostrar. Protegidas por seguranças e que, lamentavelmente, nem o PSIL e nem a polícia chegam lá. A polícia já não aguenta mais nem correr atrás de bandido, não quer correr atrás de festa, mesmo porque a última vez que correu atrás de festa, morreram vários adolescentes que não eram da comunidade. Quando começou a correria, foram pisoteados porque não sabiam para onde correr e morreram. E aí, imediatamente, o governador de São Paulo mandou prender alguns policiais sem antes começar uma investigação. Primeiro, se você quiser realmente acabar com o pancadão, é só você usar o serviço de inteligência, o serviço de reservado da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Civil, e descobrir onde é que vai ser a festa. O primeiro cara que para lá com um carro, com aqueles alto-falantes enormes, fala: pode tirar o carro daí, senão eu vou levar você para a cadeia. Acabou a festa antes de começar, porque depois que começou, não tem como parar. Não existe como parar. E está começando demais e acredito que facilitado demais. Facilitado demais. Não é? Por exemplo, o governador teve uma posição tão dura em mandar aqueles policiais para a cana antes de investigação. Por que não aumenta o poder do Estado e faz esse trabalho de investigação para evitar que o pancadão se instale em algum lugar? Porque depois tem aquele monte de gente, claro, se a polícia chegar lá, vai acontecer uma tragédia. Você não tem a dúvida, tem gente armada ali no meio, que pode meter bala na polícia, a polícia responde, mata alguém e pronto, acabou. Desmoraliza com a polícia, que é o que sempre acontece. Mesma coisa com reintegração de posse. Vale mais a propriedade, a terra desse país, do que a vida de um ser humano. Eles mandam a polícia lá. Eu odeio que desgastem a polícia mais mal paga do Brasil, que é a melhor polícia brasileira, desse processo de reintegração de posse, em que o policial, que nem casa tem, é obrigado a participar dele e usar para dispersar pancadão. Porque no fim, com uma bala perdida, vai acabar sempre sobrando para o policial, que deve estar me ouvindo aí na viatura. Nem sei se a viatura tem rádio normal ou não, mas eles têm telefone celular. Eles sabem o quanto é difícil serem jogados aos leões, não é? Já tem que correr atrás de bandido, já tem que correr atrás de marginal. E, de repente, são jogados as feras aí para dispersar pancadão e para reintegrar posse que é ou do governo ou de algum bacana que está lá parado. Ao invés de fazer casas populares nessas zonas aí que ninguém sabe de quem é, muita gente diz que pertence a fundos internacionais que a gente nem sabe quem são, provavelmente fundos mafiosos, não é? Mas ninguém está nem aí. Vai lá e desce a borracha, desce a madeira, depois a culpa é da polícia. Acabou.
joga a culpa em cima da polícia. E vai lá o soldado mal pago ter que fazer a função de um mal da história. Porque é assim que funciona. Não adianta tentar encobrir. A coisa está muito clara. É muito fácil o político chegar e falar assim, ó, vai lá e dá porrada. Vai lá e dispersa isso. Vai lá e dispersa aquilo. Fizeram isso lá em Londres, em Manchester, quando eles deram a ordem de que os bares, os pubs, em inglês bebe pra caramba, fechassem às 10 da noite. A molecada foi para os mercadinhos que estavam abertos, compraram bebida e fizeram uma aglomeração enorme em duas das maiores cidades do Reino Unido e da Europa. Aí chamaram a polícia inglesa. A polícia disse o seguinte, eu não vou. A nossa função não é combater baderneiro. A nossa função é correr atrás de bandido. Nós não vamos nos expor a esse tipo de ação porque nós temos tudo a perder, alguém pode morrer, vão colocar a culpa em cima da gente e a polícia se negou a cumprir a ordem do governo inglês. Vocês arrumaram a bagunça, então vocês resolvam a bagunça. Foi isso mesmo. Desobediência total e civil da polícia inglesa, que é tida como referência, inclusive por quem odeia a polícia brasileira, que é tida como referência para a polícia mundial. Então, meu amigo, a conclusão que eu chego é que se depender de governantes e de políticos, esse país está realmente sem rumo, perdido e na roça. Só querem aparecer, só querem estar presentes na foto no dia da vitória e quando é para dar notícia ruim ou tomar atitudes ruins, batem com tapa de gato. Sabe como é que é o tapa de gato? Bate tão rápido que você não percebe que foi o gato que bateu. E cá entre nós, entre gente que a gente elegeu, tem gato e rato pra caramba. RB fechada com você. Opinião.